Bom, nós vamos fazer agora mais alguns exemplos, né, de aplicação aí dessas teorias de dinâmica de partículas aqui que a gente viu até então aqui na disciplina, né. O exemplo 4, né, é um exemplo do livro do Merriam, tá? Onde a gente está pedindo aqui para calcular a velocidade rotacional necessária para um balanço aéreo num parque de diversões a fim de que os braços das gôndolas formem um ângulo θ igual a 60 graus, com a vertical aqui, né, esse ângulo que ele está definindo no desenho. O problema está pedindo para desprezar o peso dos braços nos quais as gôndolas estão fixadas e tratar, né, essas gôndolas como partículas, né. Então a gente tem aqui, né, o nosso brinquedo, né. Esse ângulo θ ele define essa posição angular, né, de algo como se fosse um pêndulo, né. A gente tem a gôndola aqui no fim, né, do nosso balanço aéreo. Esse sistema aqui está rotacionando com uma velocidade angular, ele chama de n, né. A gente tem um raio aqui de 3 metros e um braço aqui de 10 metros, né, que ele é articulado e ele tem esse ângulo θ aqui no nosso sistema. Então vamos passar agora para a solução do problema. Repetir aqui o enunciado, né, e o desenho só para a gente se guiar, né. Como hipóteses simplificadoras para o nosso problema, vamos considerar que a gente não tem resistência do ar significativa, né, então a gente pode simplificar essa análise sem ter de levar em conta essas forças aerodinâmicas, sem atrito nas juntas, né, então aquela articulação que a gente tem aqui no braço, ela não impõe nenhuma perda de energia, não impõe nenhuma restrição ao movimento. A gente tem uma rotação constante, né, do nosso sistema. E uma última observação é que a gente está considerando que o sistema está em regime permanente, né? Para quem nunca ouviu falar desse termo, né, é como se a gente considerasse que o brinquedo ele saiu do repouso, né, ele estava parado inicialmente, saiu do repouso, acelerou sua velocidade angular e chegou nessa velocidade angular n, né, que a gente quer achar aqui, e finalmente o sistema estabilizou seu funcionamento, né? Então, velocidade angular constante, né? A posição angular do brinquedo, né, estacionou e ele está parado, está em regime permanente, né. A gente poderia ter, por exemplo, considerar uma condição onde o brinquedo estava parado e ele vem a acelerar até chegar nessa posição que a gente está colocando aqui, né. Não é o caso, a gente considera que o brinquedo sempre esteve nessa posição, tá? Isso é o que a gente chama de regime permanente, é um termo muito usado em engenharia e em outras áreas também, tá? Para resolver esse problema, né, a gente tem aqui uma gôndola, né, em movimento circular simples. É bastante interessante aqui nesse caso usar, né, coordenadas normal, tangencial e binormal, né. Então é o que a gente vai fazer nesse caso, né. Eixo normal apontando para o centro da trajetória circular nesse caso, né, então a gente tem o eixo normal apontando aqui. O eixo tangencial ele é tangente da trajetória, que nesse caso, né, essa trajetória ela é fora do plano aqui do desenho, né? Então eu vou colocar uma vista superior em seguida só para identificar esse eixo tangencial. Como a gente está considerando que o eixo que ele está girando nesse sentido, né, aqui, o eixo tangencial estaria entrando no plano do quadro aqui por esse símbolo aqui do eixo T. E finalmente a gente tem um eixo binormal, normal aqui esse plano NT, que no caso estaria apontando aqui para cima, né? Então só para esclarecer esse desenho, né, fazendo uma vista superior do mesmo aqui do lado, estou desenhando aqui a vista da trajetória circular da gôndola que a gente estaria vendo, né, de cada uma dessas gôndolas, o eixo normal apontando para o centro da trajetória, né, o eixo tangencial tangente à trajetória aqui, né, e o eixo binormal, né, saindo fora desse plano da vista superior, né. Beleza, então usando esse sistema de coordenadas, né, a gente pode usar, né, a parte cinemática usando justamente esses eixos NTB. Quando a gente faz isso, a gente tem 3 componentes de aceleração, né, normal, tangencial e binormal. A aceleração normal, nesse caso, né, a gente tem que ter ela porque a gente tem uma trajetória circular, né. Então, a aceleração normal é v² sobre ρ,
Velocidade aqui da partícula é a mesma coisa que raio da trajetória vezes velocidade angular, né? Ômega aqui, tudo isso elevado ao quadrado. E dividido pelo raio da trajetória, né? Fazendo aí a divisão desses dois termos, né? O ρ está aparecendo nos dois, a gente tem ρ ômega quadrado. Então a gente precisa desse raio de trajetória aqui da partícula nossa. Velocidade angular a gente não sabe, é o que a gente quer, né? Que é esse ômega aqui. O raio da trajetória, né, a gente pode obter aqui, é o raio dessa trajetória circular que a nossa partícula está tendo, né? Eu vou riscar aqui no desenho inicial, mas o raio de trajetória seria essa cota que eu estou desenhando aqui em cima do desenho. Então, como que a gente pode obter esse raio, né? A gente tem 3 metros até esse pedaço aqui, mais 10, né? Vezes seno de ângulo θ, projeção ali daquele braço de 10 metros. Então, a gente tem aqui, né, 3 mais 10 seno θ de raio de trajetória circular aqui. A gente pode usar isso na expressão nossa lá. Nesse caso, 3 mais 10 seno de θ vezes ômega quadrado, né? Ômega ou n ali, como está sendo representado no enunciado. Beleza, aceleração tangencial, né? Como o giro da partícula, o giro da gôndola é constante, né? Uma velocidade angular é constante, a gente não tem aceleração tangencial, né? Porque, né, a velocidade da gôndola, né, não está variando ao longo do tempo, né? Justamente porque ômega é constante, a gente não tem um alfa, não tem uma aceleração angular aqui. Como alfa é igual a zero, então a aceleração tangencial é igual a zero, né? É só ver que essa gôndola não está acelerando dentro daquela circunferência. E por último, né, a gente tem a aceleração binormal, que é essa aceleração vertical aqui na vista frontal do nosso brinquedo, né? Então, essa gôndola aqui, como a gente está considerando que a sua posição angular, a sua posição e o seu comportamento estão fixos, né, estão em regime permanente, a gente pode considerar aqui que essa gôndola ela não está nem subindo nem descendo, ela está girando ali e está sempre numa mesma altura, né, no eixo binormal. Se essa posição é constante, né, a aceleração binormal também vai ser igual a zero. Então a gente tem aqui o AB igual a zero, né, aceleração também tangencial igual a zero, e a gente tem uma expressãozinha aqui para aceleração normal, né. Às vezes o pessoal pode se perguntar se a aceleração binormal não seria a própria aceleração gravitacional, né? Não pode ser porque essa partícula ela não está em queda livre, né? Então, se você colocar um AB igual a G igual a menos G, você estaria considerando que não tem nenhum vínculo que faça com que ela fique parada na vertical, né? Você está considerando que ela está em queda livre justamente com uma aceleração igual a G. Não é o caso aqui, obviamente, né? Então, continuando aqui o problema, a gente achou as acelerações, vamos tentar relacionar isso com as forças envolvidas para tentar resolver nosso problema. Então eu estou colocando aqui aquela vista frontal, né, do nosso brinquedo, né, e fazendo DCL de uma gôndola aqui, que é essa bolinha vermelha que eu estou desenhando. A gôndola ela tem uma certa massa lá, né, e obviamente ela vai ter uma força-peso envolvida aqui, mg, certo? Então a gente tem a força-peso. Além disso, né, a gente tem um braço aqui que está sustentando, né, essa gôndola, né? Então eu vou considerar que ela tem uma força aqui de tração nesse cabo, nessa barra, que mantém, né, a gôndola fixa na vertical aqui. E essa gôndola, essa força, né, T, ela segue aqui a direção, né, daquela barra, certo? Então, a gente não tem mais nenhuma outra força além dessas, né? A gente desconsiderou qualquer força aerodinâmica, portanto a gente pode aplicar a segunda lei de Newton aqui no nosso problema. Então, no eixo tangencial, vamos fazer o somatório de forças, né?
igual a massa vezes a aceleração tangencial é zero, e a gente não tem nenhuma força nesse eixo tangencial também. Então 0 igual a zero, está tudo certo, esse eixo aqui não importa muito para a gente. No eixo normal, que ele é vertical apontando aqui para a esquerda como sendo positivo, a gente vai ter o quê? Tração no cabo vezes o seno do ângulo θ, e mais nenhuma outra força aqui. Tudo isso igual a massa vezes a aceleração normal da nossa partícula aqui, que é 3 mais 10 seno de θ vezes ômega quadrado, que é o valor que a gente achou anteriormente. Então, dessa equação aqui, a gente pode isolar ômega, né, e obter uma expressão para velocidade angular aqui, igual a raiz de t mais seno de θ dividido por m vezes 3 mais 10 seno de θ aqui. Né? Então, a gente quer exatamente achar esse valor nesse problema, só que a gente tem algumas variáveis aqui que a gente não tem disponível ainda, né? Essa tração no cabo, principalmente. Então, vamos fazer mais um somatório de forças aqui, agora no eixo binormal, que é o nosso eixo vertical, né? Igual a massa vezes a aceleração binormal. No eixo binormal, a gente tem uma projeção da força de tração, que vai ser T cosseno θ, menos a força peso, né, na vertical aqui, e a aceleração binormal é igual a zero, portanto, a gente tem o lado direito da nossa equação de Newton igual a zero. Nesse caso aqui, a gente pode isolar o valor de tração no cabo, né? T é igual a mg dividido por cosseno θ, né? Estou chamando isso aqui de equação número 2. Então, a gente vai precisar dessa equação basicamente para calcular essa tração no cabo, mas a gente pode juntar ela direto com a equação 1 aqui para conseguir uma expressão pronta para isso. Então, eu estou substituindo aqui as equações 2 na equação 1. Então, a gente vai ter mg sobre cosseno θ vezes seno θ dividido por m vezes 3 mais 10 seno θ, raiz de tudo isso aqui. Né? Aqui nesse caso, a gente pode cortar alguns termos, né, felizmente. Então, a massa está aparecendo no numerador e denominador. Né? Nem lembro se o problema tinha dado a massa, mas de qualquer modo esse valor não vai ser necessário aqui. E a gente vai ter então, né, ômega igual a raiz de g tangente θ dividido por 3 mais 10 seno de θ. O θ, o problema já está dando, né, a gente sabe que ele é 60 graus, e o g a gente considera 9,81, substitui os valores aqui. Né? Calculando isso, a gente tem o resultado aí de velocidade angular de 1,2072 radianos por segundo. Né? Eu sempre tenho dificuldade aí de interpretar valores em radianos, eu acho melhor outras grandezas. Né? Então, se a gente divide esse valor por 2 vezes π, a gente consegue a velocidade angular em hertz, né? Ou seja, rotações por segundo, né? 0,1921 rotações por segundo, né? São poucos, menos de uma rotação a cada segundo. Né? Ou ainda, multiplicando esse valor por 60, a gente tem 11,53 rotações por minuto aqui. Né? Então ele dá 11 rotações e meio aqui a cada minuto, né, de movimento do nosso sistema. Né? Então isso aqui era o que o problema estava pedindo aqui nesse caso. Nós vamos fazer agora então o exemplo 5, né? Outro exemplo de aplicação de dinâmica de partículas. Né? Então a gente tem um cilindro liso C. Tá? O desenho talvez não esteja muito bom, eu vou desenhar ele de novo no quadro em seguida, né? Mas ele é um cilindro aqui que corre por um plano. Né? Ele tem massa de 2 kg, está mostrando a figura abaixo, e tem um pino passando pelo centro do mesmo, né? E por uma fenda na barra OA. A barra OA é essa aqui que vocês estão vendo aqui na diagonal. Né? Então, essa barra ela tem um rasgo no meio dela, por onde, né, esse pino, né, do cilindro pode passar livremente. Se a barra gira no plano vertical, a uma taxa constante de θ ponto igual a meio radiano por segundo, determine a força que a barra exerce no instante em que θ é igual a 60 graus. Né? Então, é outro problema bem típico de dinâmica, né, onde a gente tem um sistema em movimento e a gente quer saber uma força e uma grandeza cinemática num intervalo de tempo bem específico que o problema está pedindo. Né? Então vamos para o nosso
quadro de solução. Aqui eu estou desenhando esse problema aqui todo de novo, né? Só para ficar mais fácil aqui, porque a imagem que eu tirei acho que ficou um pouquinho ruim. Então a gente tem aqui a nossa barra aqui desenhada em azul, né? E ela tem um rasgo central por onde passa aqui, né, o pino de um cilindro, né, em vermelho aqui, cilindro C. Esse pino aqui está indicado aqui com a letra P, né? Então, conforme a barra azul ela vai se movimentando angularmente, essa barra ela transmite movimento para o cilindro através daquele pino em P, né? No instante que a gente vai analisar nossa barra, ela está com velocidade angular constante de meio radianos por segundo, né? E a distância aqui entre a distância vertical entre o pino, né, e a origem do nosso sistema aqui é de 0,4 metros, né? Então a gente tem que resolver aqui esse probleminha aqui para saber, né, essa força que está sendo exercida aqui no nosso sistema através da barra, né, no cilindro. Então vamos considerar como hipóteses, para simplificar nosso problema, né, que a gente não tem nenhum atrito com ar, né, nem com outras superfícies, né, que é a maioria dos casos dos problemas de dinâmica. E vamos considerar que o pino do cilindro, tá, ele está em contato apenas com uma das faces do rasgo da barra, né? Então esse pino ele está em contato unicamente com a face da esquerda ou com a da direita, dependendo aí de como que estão as interações de forças e aceleração e movimento aqui desse sistema ali, né? Então a gente tem essa condição aqui, vamos ter que fazer a análise do movimento, né, a parte cinemática, e a cinética, relacionar uma coisa com a outra para estimar essa força que o problema está pedindo, né? Então, antes de mais nada, né, vamos adotar um sistema de coordenadas para descrever esse problema, né? Nesse caso aqui, nossa barra está em movimento angular, né, circular puro. No entanto, a distância do pino com relação à origem aqui da nossa barra, com o ponto de rotação aqui da nossa barra, vai variando ao longo do tempo. Então, essa posição do pino com relação a essa origem vai variando conforme o tempo passa. Eu vou utilizar nesse problema, então, né, coordenadas cilíndricas, né, justamente por causa dessa variação, como se fosse de um raio de trajetória aqui, né? Então a gente vai ter um eixo R aqui na direção da barra, né, apontando para fora aqui. E a gente tem um eixo transversal θ perpendicular ao eixo R, né, e apontando no sentido de crescimento de θ, né? O eixo Z aqui não vai importar para a gente porque a gente tem um problema no plano aqui, então a gente pode ficar somente nisso. Com base nesse sistema de coordenadas, né, a gente pode pegar as equações lá de cinemática que a gente viu no capítulo 2, né? Então, posição em relação à origem é r/r, né? Velocidade é r.r mais r θ.uθ, e a aceleração derivando esse vetor aqui é r2 pontos menos r θ² o r, mais rθ mais 2r ponto θ ponto vezes o θ. Isso aqui são as nossas expressões cinemáticas que a gente viu no capítulo 2. O problema está dando aqui que a velocidade angular é meio radianos por segundo, né? E essa velocidade angular é constante, portanto a aceleração angular é zero, né? Para resolver esse problema, né, vamos procurar, né, essas grandezas cinemáticas. Na verdade, a gente está mais interessado, é claro, na aceleração, né? Mas para achar essa aceleração, a gente precisa de R2 pontos e R ponto aqui, né? Além do próprio R, é claro. Então, a coordenada radial, a gente pode conseguir ela analisando aqui essa distância R entre a origem 0 e o ponto P lá do nosso pino, né? Então, eu vou chamar essa distância aqui de R, né, que é a distância entre 0 e o ponto P. A gente sabe que o nosso sistema, a nossa barra, está fazendo um ângulo θ com relação à horizontal aqui,
conforme indicado pelo problema, né? E essa distância da origem até o pino na vertical é 0,4 metros, né? Então a gente tem essa cota aqui. Podemos aqui simplesmente, então, relacionar o θ, né, com R. Né? A gente consegue que seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então é 0,4 sobre R. Portanto, isolando R, a gente tem aqui o R igual a 0,4 dividido por seno de θ. Né? A gente sabe que no nosso problema, o θ, a gente está vendo o movimento no instante onde θ é igual a 60 graus. Eu vou colocar esse valor depois, por quê? Porque a gente precisa do R ponto e do R2 pontos, né? Então, professor, eu não posso substituir o valor e derivar a expressão? Não, porque uma vez que você substitui o valor, aquele R passa a ser um valor constante, assim, matematicamente, né? Então a gente vai deixar a expressão desse jeito e derivar ela uma, duas vezes aqui para achar o R ponto e o R2 pontos que a gente está precisando. Tá, então, passando para a próxima página, vamos derivar então o R uma vez, né? Lembrando que o R é 0,4 sobre seno θ. Eu vou chamar o numerador dessa fração de U e o denominador de V, né? Uma nomenclatura bem típica aí de livros de cálculo. Por que eu vou fazer isso? Né? Para ajudar a gente a derivar essa expressãozinha. Então, R ponto vai ser U', né? Derivada de U vezes V, menos U V', tudo isso dividido por V quadrado. Né? Então, o R vai ser igual a U', né? Derivada de 0,4 é 0, vezes seno de θ, né? Menos 0,4 vezes a derivada do denominador, que é seno, então dá cosseno aqui, vezes θ ponto. Né? Lembrando que a gente está derivando isso no tempo. Né? Então, quando a gente deriva seno de θ, isso aí resulta em cosseno de θ vezes θ ponto. Tudo isso dividido por seno quadrado de θ. Né? Então, isso aqui é só uma regrinha de multiplicação, de derivada de fração. Aí a gente vê em cálculo isso. Esse primeiro termo tem um termo zero, então a gente vai tirar ele da jogada. Então, a gente vai ficar com R ponto igual a menos 0,4 cosseno de θ sobre seno quadrado de θ vezes θ ponto aqui. Então, a gente vai precisar derivar esse termo mais uma vez para achar o R2 pontos. Né? Então, derivando isso, né, a gente tem aqui um termo menos 0,4 constante, eu vou deixar ele para fora da nossa expressão, que ele não precisa ser derivado. E aí dentro desse termo aqui a gente tem cosseno de θ sobre seno quadrado de θ, que é uma fraçãozinha, vezes o θ ponto. Então é a derivada de uma multiplicação de dois termos aqui. Né? O primeiro termo é cosseno de θ sobre seno quadrado de θ, o segundo termo é θ ponto. Então, o que vai dar a derivada disso? Né? Derivada do primeiro termo vezes o segundo, mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo. Então, derivada do primeiro termo é a derivada de cosseno de θ sobre seno quadrado de θ. Né? Vai dar menos seno de θ vezes θ ponto, vezes seno quadrado de θ, menos cosseno de θ vezes 2 vezes seno de θ, vezes cosseno de θ vezes θ ponto. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado, que dá seno elevado à quarta de θ. Vezes o segundo termo, que é θ ponto, mais o primeiro termo, que é cosseno θ sobre seno quadrado θ, vezes derivada do segundo, que é θ 2 pontos. Então, o que a gente tem na nossa expressão aqui de derivada segunda de R. Né? No entanto, isso aqui, lembrando, né, não é aceleração radial. A gente precisa substituir alguns valores aqui. Né? Então, a gente sabe que o θ, para o nosso caso aqui, é 60 graus, né? O nosso problema está dando isso. θ ponto é meio e θ 2 pontos é 0. Né? Então, substituindo aqui, R é igual a 0,4 sobre seno de θ, que é 60, dá R igual a 0,462 metros, né? Para a nossa trajetória. O R ponto, a gente tem a expressão da equação 2, ele é igual a menos 0,4 sobre cosseno de 60 dividido por seno quadrado de 60 vezes meio. Substituindo os valores aqui, fazendo esses cálculos, a gente tem um R ponto de menos 0,1
0,133 metros por segundo, né? Esse valor está negativo, né? Obviamente porque aquele raio lá, aquela distância da origem até o pino, ela está diminuindo ao longo do tempo. E falta agora a aceleração, né? Aliás, a derivada segunda de R. É só substituir os valores todos lá. A aceleração angular é zero, né? Então alguns termos acabam sendo eliminados aqui, especialmente esse termo aqui segundo. Fazendo esses cálculos, a gente consegue então o R 2 pontos, que é 0,192 metros por segundo ao quadrado. Beleza, né? Então, com base no R ponto, R2 pontos instantâneos, a gente consegue achar as acelerações do nosso pino para então aplicar a segunda lei de Newton depois, né? Então, a aceleração radial é R2 pontos menos R θ ponto quadrado, né? A expressão que a gente viu anteriormente. A gente tem então 0,192 menos 0,462 vezes meio ao quadrado. Isso dá uma aceleração radial de 0,077 metros por segundo ao quadrado. Nossa aceleração radial aqui por fim. A aceleração transversal, que é o Aθ, ela é Rθ 2 pontos mais Rθ ponto vezes R ponto. Θ 2 pontos é zero, a gente tira esse termo. Então a gente tem duas vezes menos 0,133, né, que é o R ponto, vezes meio, e isso dá a nossa aceleração transversal aqui do nosso problema, que é menos 0,133 metros por segundo quadrado. Vamos agora então passar para a parte de análise da cinética desse problema, começando aí pelo diagrama de corpo livre do nosso cilindro, né, ou do nosso pino, na verdade. Então estou isolando aqui nosso cilindro, né. O cilindro ele tem uma certa massa, então tem um peso mg para baixo. O nosso cilindro está apoiado aqui numa superfície, né? Portanto, essa superfície ela restringe o movimento vertical do cilindro. Então, coloquei aqui uma força N que segura o cilindro, né, devido a essa reação normal da superfície no mesmo. Além disso, eu estou incluindo aqui uma força F que está representando o quê? A força que a barra está fazendo diretamente no pino do nosso sistema. E eu estou considerando aqui para fins de cálculo que essa força F tem esse sentido, que ela está empurrando o pino nessa direção aqui, né? Então a gente tem essas forças, né? Não tem mais nenhuma. Lembrando que a gente está usando coordenada radial e transversal aqui para resolver esse problema. Então, somatório de forças radiais é massa vezes aceleração radial. No eixo radial, que ele segue assim a linha da nossa barra, a gente tem o que de força? A gente tem uma decomposição da força peso, né, mais mg seno de θ, mais porque ela está seguindo a direção de R, né, menos n vezes seno de θ. Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração radial que a gente calculou. A gente tem 2 vezes 9,8 vezes seno de 60, né, menos força normal, que a gente ainda não sabe, vezes seno de θ, que é 60, igual a massa 2 vezes 0,077, que é a aceleração radial. Portanto, a força normal que a gente obtém aqui é de 19,4 Newton, né? Lembrando, o que é essa força normal aqui? Ela é uma força de reação da superfície onde o cilindro está correndo, né? Então, ela é positiva justamente para balancear aí uma parte da força-peso e, eventualmente, uma parte dessa, vamos falar assim, uma força de inércia do movimento, né? Dado por m vezes a r aqui. Então, vamos fazer um somatório de forças agora também no eixo tangencial, né? A gente tem, no eixo tangencial, a força F positiva, né? Que ela está seguindo aqui, ela está no sentido de θ positivo, né? A gente tem uma projeçãozinha aqui da força-peso, mais mg vezes cosseno de θ, e uma projeçãozinha da força normal, menos n cosseno de θ.
Tudo isso é igual a m vezes a θ. Então a gente vai ter F mais 2 vezes 98 vezes cosseno de 60 graus, menos normal, que é 19,4, vezes cosseno de 60 graus, igual a 2 vezes menos 0,133, que é a aceleração transversal. Isolando essa força, o que acontece? Né? A gente tem uma certa surpresa, vamos falar assim. Não exatamente uma surpresa, né? Mas algo que inicialmente a gente talvez não esperava, que é que essa força F ela está dando um sinal negativo. O que significa esse sinal negativo aqui, afinal de contas? Né? A princípio a gente fez o DCL como se a face da esquerda da nossa barra, né, a face esquerda aqui do nosso rasgo, aliás, tivesse em contato com o pino daquele cilindro, algo que seria desse tipo aqui, né, só fazendo um desenho simplificado, é claro. Então a gente teria algo assim, e a força F estaria aqui forçando, né, esse pino nessa direção, empurrando o cilindro naquela direção também. O que a gente está enxergando aqui, na verdade, é que a nossa força, né, ela está dando um sinal contrário. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui, e o sinal está dizendo isso para a gente, é que o pino ele está em contato com a face na direita aqui do nosso rasgo. E por isso, o que acontece? A força, na verdade, ela está com esse sentido aqui, o contrário do que a gente imaginou quando a gente fez o DCL, né? Então, devido à inércia desse sistema, devido à inércia do próprio cilindro, né, o que acontece é que, em algum momento, né, o cilindro, né, o pino, ele começou a entrar em contato com a parte direita ali daquele rasgo, né, de modo que essa força de contato da barra no nosso pino seja negativa ali, seja negativa em relação ao sentido que a gente tinha previsto antes, né? Então esse aqui é o sentido real daquela força, na verdade, né? Então só para explicar isso, né, porque às vezes a gente esquece de entender essas forças, né, e que nesse caso ela é negativa por causa desse detalhe importante. Por fim agora, né, a gente vai fazer mais o exemplo 6, né, onde a gente tem aqui uma outra situação, né? A barra AB de 2 kg, ela move-se para cima e para baixo, conforme sua extremidade desliza na superfície da came, seguindo uma trajetória de equações R igual a 0,1 metro, né? Acho que esse é o raio aqui do nosso came, e Z é igual a 0,02 seno de 2θ. Né? Esse Z aqui, 0,02 seno de 2θ, é uma equação que está regendo o perfil do nosso came, né? A geometria que o came tem aqui. Se a came gira a uma taxa constante de 5 radianos por segundo, então ela está com uma velocidade angular de 5 rad segundo constante, determina as forças máxima e mínima que ela exerce nessa barra, né? Então, lembrando aqui, né, para quem talvez não esteja familiarizado com essa nomenclatura, a gente tem aqui um tipo de mecanismo came seguidor, né? Came é uma superfície que a gente dá uma certa forma para fornecer movimento de translação aqui para um outro sistema, que é o chamado seguidor aqui. Certo. Então, o seguidor ele tem restrição de modo que ele só se movimenta na vertical nesse caso, né? E a came ela fica girando, né? Aí impondo, né, o movimento da sua superfície sobre o seguidor. É um mecanismo muito típico, muito tradicional de se usar na engenharia mecânica, particularmente. Né? Então, vamos resolver o problema. Né? Deixa eu ir para outra página. Aqui eu repeti o enunciado do problema, né? E vamos tomar algumas hipóteses para simplificar essa análise. Então, como sempre a gente tem feito, né, vamos desprezar atrito, né, com ar e entre componentes mecânicos. Né? Não tem nada de atrito aqui que induza a perda de energia, ou alguma outra força ou torque que seja importante. Né?
a gente vai considerar para o nosso problema, e isso é bem comum de se fazer nesse tipo de coisa, né? Que o rolete do seguidor, né, a rodinha, né, do seguidor nosso aqui, ela nunca vai perder contato com a superfície do cano, né? Por que isso aqui é importante? Porque dependendo aí da velocidade de rotação do kame, pode ser que aconteça o que a gente chama de salto do seguidor, né? Então, ou então dependendo da geometria do kame, se a velocidade angular for muito alta, o kame não acompanha, aliás, o seguidor não consegue acompanhar a superfície do kame, né? Então ela descola, ela sai de contato e aí ela passa a não seguir exatamente aquela superfície que a gente tem no problema com a equação Z, né? Então isso é importante, porque caso contrário a gente teria que fazer uma análise um pouquinho mais detalhada disso, né? Então, para fazer esse tipo de análise, né, tem aí quem faz a disciplina de PMI na UFSCar, né, o livro que vocês devem usar, que é o livro do Norton, de cinemática e dinâmica de mecanismos, né, ele aborda isso, né, e a gente consegue prever esses saltos do seguidor no kame, né, e algo que deve ser previsto no projeto desse tipo de sistema, porque o ideal aqui é que o seguidor sempre esteja em contato com a superfície do kame, né? Se você não tiver isso, tem alguma coisa errada no projeto, você vai ter que rever, né, alguma grandeza cinemática e dinâmica aqui de modo geral, para que o projeto esteja adequado, né? Então, para resolver esse problema aqui, particularmente eu vou utilizar um sistema retangular de coordenadas, né? Eu fixei ele em algum ponto qualquer aqui só para ter a referência de z positivo para cima, y positivo para a direita e x saindo do plano do quadro aqui, nesse caso, né? Como que eu sei essas direções? É só usar a regra da mão direita, né? Vocês devem estar lembrados disso, né? Só para indicar as posições desses eixos ali. Então, vamos passar então para análise cinemática, né? Lembrando que a gente quer uma força de contato entre o kame e o nosso seguidor e o nosso rolete. Para isso a gente vai precisar da aceleração do nosso seguidor, né? O seguidor só tem aceleração em z porque o movimento dele está restrito a esse eixo. Então, a coordenada z do seguidor, na nossa hipótese aqui, ela sempre vai ser 0,02 seno de 2θ em metros. Então eu vou derivar isso duas vezes para achar a aceleração em z. Velocidade vai ser derivada de z, que é 0,02 cosseno de 2θ vezes 2θ ponto, né? Simplificando aqui a gente tem 0,04 θ ponto vezes cosseno de 2θ. Se a gente derivar esse termo mais uma vez, a gente acha finalmente nossa aceleração em z, ou z2 pontos aqui. Então, eu tirei o 0,04 aqui da derivada, né, que é um valor constante, aí vezes a derivada de θ ponto vezes cosseno de 2θ, que é θ2 pontos vezes cosseno de 2θ, menos θ ponto vezes seno de 2θ vezes 2θ ponto. Rearranjando essa expressão aqui, a gente tem finalmente 0,04 θ2 pontos vezes cosseno de 2θ menos 2θ ponto quadrado, seno de 2θ nesse caso. No nosso problema, velocidade angular é constante igual a 5 rádio por segundo, a aceleração angular a gente considera como sendo zero. Portanto, essa expressão vai ficar z2 pontos igual a menos 2 seno de 2θ. Nossa equação 1 aqui vai ser importante para aplicar a parte de cinética aqui. No fundo, isso aqui vai ser coincidente, né, com a aceleração em z do nosso seguidor, porque o seguidor ele está restrito para se movimentar apenas nessa vertical aí, portanto ele não pode ter nenhuma outra aceleração, tá? Então, vamos passar agora para a análise cinética, né, fazendo primeiro o DCL do nosso corpo em questão. A gente está interessado em analisar o seguidor, né? Então vamos ficar nele aqui. O seguidor, ele tem uma força-peso aqui para baixo, mg, tá? Que no nosso sistema de coordenadas vai ser negativo, e uma força normal, ou uma força de contato, né, entre o seguidor e o kame, que eu chamei de N, né? Então estou considerando essa força para cima aqui. Vou fazer então a segunda lei de Newton, só aplicar ela.
somatório de forças em Z, massa vezes aceleração em Z. Então, normal positiva menos peso mg é igual a massa vezes aceleração em Z, que é m vezes menos 2 seno de 2θ, aqui, conforme a gente viu anteriormente. Então, essa força de contato, N, é igual a m vezes g menos 2 seno de 2θ. Né? O problema está pedindo força máxima, força mínima para esse caso aqui. Né? Para essa força N ser mínima, o que acontece? O seno de 2θ ele tem de ser 1, que aí dentro desse argumento aqui a gente tem g menos 2. Né? É o caso de força de contato mínima. Aí, né? Qual que é o caso de força de contato máxima? Né? Se esse seno de 2θ for menos 1, a gente tem aqui dentro g mais 2. Né? São os valores extremos aí. Só para fazer isso em termos de ângulo, né? Para n mínimo, então, seno de 2θ tem que ser igual a 1, ou seja, 2θ tem que ser igual a 90 graus, né? Porque seno de 90 dá 1. E θ é, então, 45 graus aqui. Isso aqui não importa muito para a gente, nesse caso. E para n máximo, seno de 2θ é menos 1, né, como eu expliquei. Portanto, 2θ pode ser igual a menos 90 graus e θ igual a menos 45 graus. Né? O problema não pediu sobre isso, né, mas é só para fazer essa análise aqui. E, por fim, né, para calcular as forças mínimas e máximas, né, é só a gente substituir aqui n mínimo como sendo massa, que é 2 vezes gravidade, 9,8, menos 2, né? Então, lembrando que a gente tem o n mínimo para o seno de 2θ igual a 1 aqui, portanto, o n mínimo é 15,6. O n máximo é quando a gente tem, então, 2 vezes 9,8 mais 2 aqui, que dá um n máximo de 23,6 newtons aqui para esse problema. Né? Então, eram as grandezas, né, que o nosso probleminha aqui estavam pedindo para a gente calcular aqui, n mínimo e n máximo do nosso problema. Então, é uma outra condição, né? Teve um outro problema que é similar a isso, né? Onde a gente tem que cuidar, né? Tem uma força aqui que está atuando nesse seguidor que depende muito do movimento do câmbio. Né? Então, por isso que essa análise cinemática, essa análise dinâmica são importantes para a gente estar podendo projetar um sistema desse de forma adequada aí, né? Os 6 exemplos que eu fui discutindo aqui com vocês, na verdade, todos eles eram muito similares, né? No sentido de que a gente sempre tinha um sistema, a gente tinha uma foto desse sistema, né? Uma condição lá de velocidade, de aceleração, etc. E o problema pedia, por exemplo, para calcular uma certa força. Ou o contrário, né? A gente tinha uma força externa no sistema, que estava atuando num certo instante de tempo, e você quer a velocidade angular do sistema para aquele instante específico. Né? Isso é importante de ressaltar aqui, né, porque problemas reais de dinâmica eles estão em movimento. Né? O mecanismo está se movimentando, ele está tendo velocidade às vezes variando, aceleração variando, etc. Então, esses problemas aqui eles são muito feitos para fazer a solução na mão. Né? Você pode calcular num instante de tempo específico ali. No entanto, toda essa análise que a gente fez aqui, ela pode ser repetida, por exemplo, para vários tetas, para vários instantes de tempo, para outras condições de velocidade e tudo mais. Né? Então, é importante frisar aqui que os recursos aí de simulação numérica, né, para você pegar um problema desse, por exemplo, e analisar o comportamento da dinâmica do sistema ao longo do tempo, ou para diferentes configurações, é muito importante. Né? Então tenham sempre isso em mente. Né? Embora a gente tenha feito muito cálculo para um instante de tempo muito específico, tudo isso que a gente viu, né, você pode usar desde uma planilha, né, qualquer, até uma linguagem de programação mais avançada, para implementar uma simulação numérica, entender realmente o comportamento desse sistema. Né? Então, aqui nos slides, né, eu deixo também uma seleçãozinha de exercícios, né, para quem está estudando essa disciplina, né, que são alguns dos exercícios do Hibbeler, décima edição. E aqui, né, algumas das referências que a gente acabou utilizando, né, principalmente o Hibbeler, né,
Lembrando que eu também peguei alguns exercícios aqui do Marion e um pequeno conteúdo, bem, na verdade bastante significativo aí do livro do professor Domingos Hadi, né? Cinemática e Dinâmica para Engenharia, né? Que é um livro que eu usei como base para a parte de descrição de forças aí, né? Então, bom, é isso, a gente está finalizando agora o capítulo 3, né? Nas próximas aulas a gente deve voltar aqui com outras abordagens assim para analisar problemas de dinâmica de partículas, tá? Então são abordagens diferentes, porém equivalentes, né, muitas vezes, mas existem abordagens que são mais simples para determinados tipos de problemas, né? Então a gente vai ver isso mais adiante, né? A partir de energia, a partir de quantidade de movimento, né? A gente deve ver mais para frente. Então, obrigado aí por assistir até aqui, né? E até mais.